Muito antes, White Oaks ganhou a reputação de ser a cidade mais movimentada do território do Novo México e contou com lendas do Velho Oeste como Pat Garrett e Billy the Kid. Era o lar dos nativos Pueblo até que os Apache, conhecidos por sua ferocidade, os expulsaram. Apesar da secura e das rochas de lava, as tribos nativas encontraram muita vida selvagem, tornando o local excelente para a caça. Os primeiros europeus a explorar a região foram da expedição de Dom Juan de Oñate no fim dos anos 1500. Eles chamaram a terra de Malpaís, que significa terras ruins, devido a um fluxo de lava próximo. Embora tenha sido pouco povoada por muitos anos, tudo mudou quando o ouro foi descoberto nas montanhas Jacarilla. No final da década de 1870, John Wilson, um ex-veterano da corrida do ouro da Califórnia, que havia escapado de uma prisão no Texas, ouviu relatos sobre ouro sendo encontrado na região. Ele seguiu as trilhas de garimpeiros mexicanos locais até um cânion raso a leste das montanhas, onde encontrou uma rica jazida de ouro. Wilson compartilhou sua descoberta com dois companheiros chamados Jack Winners e Harry Baxter. Enquanto Winners e Baxter ficaram empolgados, Wilson não se interessou pelo ouro e logo seguiu, deixando a descoberta com os amigos. A descoberta de ouro se espalhou rápido e, em menos de um ano, surgiu um movimentado acampamento de mineração com várias barracas. Eles nomearam o acampamento White Oaks, inspirados por um riacho cercado de carvalhos brancos. Em 1880, a comunidade cresceu bastante para ganhar sua própria agência dos Correios, marcando o início da troca de barracas por construções permanentes. A cidade em crescimento prosperou, abrigando cerca de 50 estabelecimentos diferentes, incluindo 4 jornais, 2 hotéis, 3 igrejas, uma serraria, um banco, uma casa de ópera, cocheiras e, é claro, vários salões e casas de jogos. Em 1880, Jonathan H. Wise lançou o primeiro jornal da cidade, o White Oaks Golden Era. Os outros 3 jornais logo surgiram, como o Lincoln County Leader, o Old Abe Eagle e o New Mexico Interpreter. Enquanto isso, os garimpeiros Winners e Baxter registraram suas reivindicações na forma da Homestake Mine e da South Homestake Mine, situadas nas proximidades de Baxter Mountain, onde eles haviam encontrado ouro. Por fim, a dupla vendeu suas reivindicações de mineração por $300 mil cada. De acordo com o censo dos Estados Unidos, realizado em julho de 1880, White Oaks tinha uma população de aproximadamente 800 habitantes, que mais tarde cresceria para 4.000 pessoas. Em 1882, a Stars Opera House foi concluída, trazendo mais uma comodidade à cidade, que já tinha salões, lojas gerais, escola e prefeitura. 2 anos depois, em 1884, Lyman Hood organizou os primeiros cultos religiosos em um prédio dedicado à igreja, marcando uma mudança em relação às reuniões anteriores que eram realizadas na prefeitura. Durante esse período, White Oaks também tinha um lado mais sombrio, com bordéis empregando inúmeras prostitutas, e a cidade frequentemente se tornava um refúgio para ladrões de gado e outros criminosos, que sem dúvida faziam parte das lendas grandiosas do Velho Oeste. White Oaks ostenta uma rica tapeçaria dessas histórias e folclores fascinantes, entre as quais está a história de uma figura notável conhecida como Belle Lamar, ou mais comumente, Madame Varnish. Vinda do Missouri, Lamar chegou à cidade mineradora no Novo México, que ansiava pela presença de mulheres. Ela rapidamente montou o Little Casino Saloon, onde supervisionava jogos como faro, roleta e pôquer. Conhecida por seus esquemas, ela foi apelidada de Madame Varnish, pois os mineiros a comparavam a um revestimento escorregadio. Mesmo com muitos mineiros perdendo suas fortunas no pequeno cassino, ele seguiu como o local mais popular da cidade. Como era comum em comunidades mineradoras, White Oaks tinha salões e empreendedores lucrando com o ouro das montanhas próximas.
Essa área específica da cidade ganhou o apelido de Hogtown. Ao longo de suas ruas havia uma variedade de bares, cassinos e salões de dança, incluindo o renomado Little Casino Saloon. Outros pontos de encontro populares entre os mineiros eram o Star Saloon e a Opera House. Nos primeiros dias de White Oaks, a cidade recebeu visitas do notório fora da lei Billy the Kid. Billy normalmente atuava em Lincoln, a 64 quilômetros a leste de White Oaks, mas era conhecido por frequentar a animada comunidade mineradora cheia de saloons, casas de jogos e bordéis. Após a Guerra do Condado de Lincoln, Billy e sua gangue, os ladrões de gado, frequentemente roubavam gado na região de White Oaks. Depois de uma dessas tentativas de roubo, os moradores de White Oaks agiram. Eles formaram um grupo armado e perseguiram a gangue. Mesmo após tiroteio no confronto, os fora da lei escaparam. Apesar da posição clara da cidade contra fora da lei, como Billy the Kid e sua gangue, 3 deles, incluindo o próprio Billy, Dave Rudabaugh e Billy Wilson, voltaram descaradamente na noite seguinte. Dave Rudabaugh chegou a atirar no vice-xerife James Redmond por diversão, mas errou. Redmond buscou refúgio e reuniu mais de 30 homens para expulsar os fora da lei da cidade, o que conseguiram. A patrulha armada seguiu os ladrões de gado até um rancho a 60 quilômetros, causando outro tiroteio que matou tragicamente um inocente. Os fora da lei escaparam novamente da captura. Depois, ofereceram recompensa pela captura de Billy the Kid. Billy the Kid escreveu ao governador Lew Wallace contestando um artigo de jornal de Las Vegas, Novo México, que o acusava de liderar uma gangue fora da lei. Esta é a versão dos fatos de Billy, o garoto. Billy disse que ele e Kelly estavam em uma fazenda quando um grupo armado os cercou. O subxerife Carlyle entrou sozinho na casa, exigindo que eles se rendessem. Billy pediu para ver os mandados de prisão, mas Carlyle não tinha. Billy disse que, sem mandados, o grupo era só um bando armado e se recusou a se entregar. Ele disse para Carlyle ficar na casa para evitar que o grupo os atacasse e sugeriu que Carlyle deveria levar seus homens embora na manhã seguinte. Pouco depois, o grupo enviou uma mensagem exigindo a libertação imediata de Carlyle. Eles ameaçaram fazer mal a Mr. Greathouse, um amigo de Billy. Pouco depois, um membro do grupo atirou contra a casa. Aproveitando o caos, o subxerife Carlyle pulou pela janela para escapar. Tragicamente, ele foi baleado e morto pelo próprio grupo na confusão. Em 1885, White Oaks reduziu sua violência e tornou-se uma comunidade de moradores cumpridores da lei. A cidade, agora mais ordeira, atraiu profissionais como advogados, incluindo John Y. Hewitt, Harvey B. Ferguson e George Barber, que estabeleceram seus escritórios ali devido à diminuição da criminalidade. Outros profissionais também abriram seus próprios negócios. No entanto, a futura prosperidade da cidade dependia da chegada de uma ferrovia. Com o crescimento de White Oaks, surgiu a necessidade de transporte melhor. Uma linha de diligências já estava estabelecida, conectando White Oaks a Fort Stanton, San Antonio, Roswell e outras áreas. Apesar disso, muitos novos empresários que haviam se mudado para cá esperavam pelo serviço de trem. No fim dos anos 1890, a Ferrovia Santa Fé e a El Paso and Northeastern Railroads cogitaram estender seus trilhos até White Oaks. No entanto, os empresários locais não estavam dispostos a negociar condições favoráveis para atrair a ferrovia. Acreditavam que as ferrovias disputariam o acesso e tentaram cobrar caro pelos direitos sobre a terra. Consequentemente, a ferrovia decidiu construir sua rota a 12 milhas a oeste, passando por Carrizoso, Novo México, em vez disso. Em relação à indústria original de mineração de ouro de White Oak, os sucessos e fracassos alternados trouxeram tanto alegria quanto sofrimento para a comunidade. Em 1890, White Oaks havia crescido significativamente,
com uma população que ultrapassava 2.000 pessoas. Na mesma época, as minas Homestake estavam com as reservas se esgotando. Felizmente, outra mina chamada Old Abe foi aberta, oferecendo empregos para muitos e se mostrando altamente lucrativa. A nova mina fez a cidade prosperar, levando a população a cerca de 2.500 habitantes. Em julho de 1891, uma tragédia aconteceu quando um incêndio começou na mina South Homestake, resultando na morte de 2 mineiros. Apesar do contratempo, as operações de mineração seguiram e ambas as minas Homestake foram bem-sucedidas nos 5 anos seguintes. Em 1893, Watt Hoyle, um dos proprietários da mina Old Abe, construiu uma impressionante casa vitoriana de tijolos de 2 andares para sua noiva. No entanto, quando ela decidiu não se mudar para White Oaks, a mansão, com sua aparência imponente, ganhou o apelido de Hoyle's Folly. Ao contrário dos boatos, Hoyle não se suicidou na casa. Em vez disso, ele morou na casa com seu irmão e sua cunhada. Ele vendeu a casa na década de 1890 e mudou-se para Denver. Em março de 1895, a tragédia atingiu novamente quando um incêndio na mina Old Abe tirou a vida de 8 homens. Apesar do revés, a mina continuou operando até o início dos anos 1900, quando os depósitos se tornaram menos lucrativos. Problemas na estrutura de sustentação do poço acabaram fechando a mina. Entre as várias operações de mineração em White Oaks, a mina Old Abe era a maior, com cerca de 40 funcionários e produção diária de 45 a 50 toneladas de minério de ouro. Outras minas notáveis na região incluíam a Robert E. Lee, The Smuggler, a Rita, Lady Godiva, Little Mac, Silver Cliff e Miner's Cabin. No total, as minas em White Oaks produziram um valor estimado de $20 milhões em ouro e outros minerais. Susan McSween Barber, viúva de Alexander McSween, que foi morto na Guerra do Condado de Lincoln, foi uma das últimas moradoras notáveis de White Oaks. Ela ficou famosa como rainha do gado no Novo México no fim do século XIX. Barber comprou e desenvolveu o Three Rivers Ranch, a sudoeste da cidade, onde criou um rebanho de mais de 5.000 cabeças de gado. Após vender seu rancho em 1902, ela se mudou para White Oaks, onde viveu até sua morte em 1931. Barber foi sepultada no antigo cemitério de White Oaks, ao lado de outra figura notável, o ex-governador do Novo México, William McDonald. McDonald, primeiro governador após o Novo México se tornar um estado, atuou nos setores bancário e jurídico em White Oaks. Em 1970, White Oaks foi designada como um distrito histórico no Registro Nacional de Lugares Históricos. Nessa época, pouco restava da comunidade original. Apesar de o distrito ter mais de 1.800 acres, só 6 edifícios tinham relevância histórica para serem bens contributivos. Hoje, apenas um dos antigos saloons, o No Scam Allowed Saloon, continua em funcionamento em White Oaks. O saloon, chamado pelos moradores de White Oaks Bar, ganhou seu apelido mais famoso com o filme Jovens Pistoleiros Donzo. No filme, uma placa na entrada de White Oaks diz: "Não toleramos canalhas". É um rótulo apropriado para a lendária cidade do Velho Oeste, famosa por seu folclore grandioso e temido.